Bem-vindo à Operação Advogada de Alto Padrão. E o fato é que você está prestes a assistir ao terceiro episódio da Operação Advocacia de Alto Padrão. Nessa série, sabe como é que funciona, né? Eu entro nos escritórios para poder finalmente transformar o improviso em estratégia, a correria em resultado e a advocacia em um negócio de verdade. Lucrativo e sem depender dessa bendita advocacia de volume que te venderam por aí. Essa série faz parte da maior Black Friday do mercado jurídico. Uma Black que não é só o empilhamento de cursos antigos e desatualizados, como tá todo mundo fazendo por aí. É o início de uma nova era da advocacia de alto padrão. No dia 11 de novembro, às 19 horas, você vai ter acesso vitalício a todos os meus cursos, as minhas ferramentas de inteligência artificial que valem por 10 estagiários que te auxiliam na produção de conteúdo, prospecção de clientes, criação de esteira de serviços, e essas ferramentas trabalham 24 horas por dia sem 13º e férias. A cereja do bolo, que vale mais do que o bolo inteiro, é algo que ninguém teve coragem de te entregar na Black Friday. Além de tudo que eu acabei de te falar, você vai ter acesso à formação completa inédita, o MEP, Método da Advocacia de Alto Padrão, que vai levar você a fazer parte dos 5% das advogadas que faturam mais de R$26 mil por mês, independente da área de atuação. Enquanto o mercado repete as mesmas promessas de sempre, eu cumpro a minha promessa de não entregar nada inferior ao extraordinário. Agora se acomoda aí, porque começou o episódio de hoje, a Operação Advogada de Alto Padrão. Você hoje está em uma imobiliária, essa imobiliária te toma tempo demais. Como é que você vai dar conta da sua advocacia? Pergunta desafiadora. Eu tô disposta, Gabi, eu tô disposta a abrir mão. Em quanto tempo você sai da imobiliária? Sabe onde é que as pessoas geralmente erram? É porque elas esperam o melhor momento para poder elas saírem dos lugares. Imagine você largar, eu falei assim, eu tô na zona de escassez, tinha passado de zona de conforto, de escassez, não aceito um negócio desse. Quem paga seus boletos? Eu. A opinião do outro vai te interessar por quê? Em nada. Eu cheguei ao ponto de falar, Ingrid, eu vou desistir da advocacia. Eu nem tinha começado. E assim, eu não critico as pessoas que são mais comedidas, não. Mas eu acho que não vem nada de extraordinário quando a gente é comedida demais pra vida. Estou chegando agora na sede do Gabriela Pereira Advocacia para o terceiro episódio da Operação Advocacia de Alto Padrão e eu vou mostrar para você porque aqui esse vai ser um pouquinho diferente. A escolhida para poder participar do episódio de hoje, ela não tem escritório físico e por isso vai ser feito aqui na sede. Eu vou levar vocês comigo, bora lá. Olá, Grazi, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Pode entrar, fica à vontade. Estamos aqui no nosso terceiro episódio da Operação Advocacia de Alto Padrão e como vocês sabem, essa operação eu vou até o escritório de algumas advogadas para poder entender como é que está a advocacia delas e trazer os direcionamentos e estratégias necessárias para que elas possam aplicar a advocacia de alto padrão independente da área de atuação, independente de onde essa pessoa esteja, independente se tem escritório físico, se tem equipe ou não. A nossa convidada de hoje, ela, diferente das outras duas, ela não tem escritório físico. O que a gente vai estar mostrando para vocês é exatamente como aplicar a advocacia de alto padrão sem escritório físico, iniciando na advocacia. A nossa convidada só tem 2 anos de advocacia, mas já tinha uma certa expertise em relação a vendas e eu quero apresentar para vocês a nossa querida Graziele Senadia. Grazi, se apresenta aí para a galera. Oi pessoal, eu sou Graziele Senadia, sou advogada com atuação no mercado imobiliário. Vou fazer 2 anos de formada ainda. Eu ainda não tenho espaço físico, mas tenho certeza que com as dicas da Gabi não vai ficar difícil de conseguir não. Já tá muito breve. Quando eu cheguei aqui no escritório foi um momento de felicidade, né? Porque estava se concretizando, eu não estava acreditando. Então fiquei nervosa. Maravilhoso. Recepção, foi tudo muito maravilhoso. Então vamos lá, Grazi. Então você está começando agora na sua advocacia, né? 2 anos, está engatilhando ainda, é quase que um bebê, né? Mas quais são os primeiros desafios assim que você consegue enxergar? Tipo, qual é a coisa mais difícil hoje da sua advocacia? A primeira, Gabi, é o posicionamento, certo? A segunda coisa é a autoridade. Às vezes a gente vem com uma visão ainda de estagiária, o que é o meu caso, o que foi o meu caso. E depois a gente vai engatilhando. Então, essas duas, posicionamento, autoridade, foram as minhas. E, por fim, o medo.
o medo do início. Conta um pouquinho da sua história, porque você já tem uma certa história no mercado imobiliário e a gente quer entender um pouco melhor. Eu comecei no mercado imobiliário aos 16 anos, né, 2 corretores... Você tem quantos hoje, 22? Eu tenho 27 anos. Eu tenho 27. Eu comecei aos 16 anos, 2 corretores me chamaram, né, para ser a estagiária administrativa deles. E assim, eu fui contratada pelo escritório e tudo mais e me apaixonei. Na minha primeira semana no escritório eu comecei a ter dificuldade, eu falei, eu não vou aprender isso aqui, eu não vou aprender. Mas graças a Deus eu consegui pegar, mas também quando eu peguei, eu deslanchei. Sabe o que é muito massa? É porque algumas pessoas acham que quando elas veem a gente alcançando algumas coisas, elas esquecem que todos nós começamos assim. Você entrou na faculdade? Entrei, cursou foi direito. mais um desafio, porque quando eu tive vários percalços, porque eu tive um relacionamento, né? E meu antigo relacionamento, a gente se separou, foi horrível, foi péssimo. E eu tive um filho. Meu filho nasceu, eu já tinha 21 anos. Eu passei um tempo, 2 semestres com a faculdade trancada, porque minha gravidez foi de risco e tal. Enfim, eu fiquei desempregada também. Meu filho nasceu, eu tinha 21 anos. E aí foi que começou a minha segunda guerra. Eu fiquei sem emprego, com um filho recém-nascido, separada. Voltei para casa do meu pai e da minha mãe. Tive depressão pós-parto. Mas não deixei isso também me abater. Eu destranquei a faculdade. Meu filho tinha 4 meses. Destranquei a faculdade. Comecei a vender revista. Com 4 meses você destrancou a faculdade? Foi, destranquei a faculdade. Seu filho estava com 4 meses e você voltou a estudar. Voltei a estudar. E me diga uma coisa, Grazi. Olha, a sua história ela é muito forte, ela é muito impactante. Isso com certeza absoluta vai refletir nos seus resultados lá na frente, porque você é uma pessoa que nitidamente não arranja uma desculpa, você arranja um meio. E eu acho isso muito admirável, porque pessoas em situações muito mais confortáveis, com menos obstáculos, com menos percalços, acabam entregando muito menos do que a gente que teve tantos obstáculos e tantos desafios. Por que é tão importante para você ser uma advogada de sucesso? Por causa disso tudo que eu já passei, Gabi. E eu não quero pouco da vida. Eu já vim do pouco. Isso não é para eu me acostumar. Foi um boom para eu crescer. Aprendi muito, aprendo todos os dias, porque os capítulos vão passando, mas a gente sempre não podemos nos esquecer de onde nós viemos. Perfeito. Mas é o degrau, sabe? Eu não foco na escada inteira, mas nas fases, no degrau. Né? Tá, você terminou de me dizer que você não quer pouco da vida, mas tu tá disposta a pagar o preço do muito? Com certeza. E esse preço do muito significa final de semana, feriado, tudo. Com vontade, sem vontade? Tudo. Você sabe como é que eu sou conhecida na imobiliária? Grazi, seu nome é o quê? Meu nome é trabalho, mas o sobrenome é hora extra. Boa. Porque eu fico nos Tô quase contratando você pro meu escritório, você não tá querendo, não? Dá uma parceria boa, dá bom. O melhor investimento. Qual é, então, o seu maior percalço hoje, o seu maior obstáculo enquanto advogada? Eu não digo nem mais o que é, porque o meu percalço foi começar a me posicionar. Agora que eu já comecei, eu acho que o primeiro vai ser aperfeiçoar. Mas isso aí eu também estou disposta. Qual foi o primeiro posicionamento que você teve? O primeiro foi o Instagram, no digital. Eu liguei para uma amiga, falei, eu não tô ganhando dinheiro, o que é que eu vou fazer? Ela falou, Grazi, você já experimentou se posicionar? Você está se posicionando? Porque você está com todas as armas. Mas você está... O melhor é que, tipo, a pessoa que te aconselhou isso era uma pessoa que até outro dia nem se posicionava, mas que começou o posicionamento, que é a Ingrid, que é minha mentorada querida, que começou o posicionamento e quando ela começou, ela realmente viu mudanças, porque a Ingrid também veio do zero, como eu, como você, e aí quando ela começou a fazer isso, ela viu exatamente o nível de ascensão que ela passou a ter. Então, o seu primeiro posicionamento foi no Instagram. Quando você resolveu se posicionar no Instagram, qual foi a ideia que você teve? Porque ela falou, se posiciona, mas aí qual foi o start? Na experiência, né, como corretora, eu falei, já sei como é que eu mudei bio, o serviço, eu falei, vou vender o quê? A imagem, tudo isso, eu reformulei o Instagram todo. Nessa de reformular, eu falei, poxa, eu tô errando nisso. Ingrid falou posicionamento, mas ela não me falou como. Mas eu consegui fazer, falei, não errei nenhuma receita de bolo, deixa eu fazer aqui. Fiz, isso me gerou um resultado bacana. Falei assim, realmente, a Ingrid estava certa. E aí você percebeu, então, que o Instagram é excelente vitrine. Sim. Tá, só que o Instagram não pode ser só a única forma de prospecção do cliente.
Não. E eu fui ver, olhei como corretora, falei assim, poxa, eu tô deixando o dinheiro passar na mesa, porque o Instagram, o digital, não é a única forma de se posicionar enquanto eu estou dentro do mercado imobiliário. Tem clientes de carteira, amigos, familiares. Abri o leque, a clareza, aí que veio a clareza. Aonde é que eu estou? Aí eu comecei a participar dos seus almoços de negócio, que eu falei assim, eu sempre ligava lá, mas eu nunca tinha parado. Eu não tava ainda não tinha tido essa clareza. Quando você abriu lá Método Advocacia Alto Padrão, eu falei assim, pronto, agora que eu já enxerguei onde é que eu tô, deixa eu começar. Pra galera que tá assistindo a gente e que não sabe o que é o Método Advocacia de Alto Padrão, é um curso exatamente com esse objetivo, tá? De trazer metodologia que eu aplico na mentoria, só que de uma forma mais resumida, mais direcionada e mais estratégica, para que em espaço curto de tempo as pessoas comecem a colher os frutos daquilo que a gente ensina lá. Qual a primeira base que a gente tem? Primeiro, mentalidade. Então isso aí você já tem muito forte, porque você é a pessoa que vai apesar do medo, ok? Qual é o segundo ponto que a gente tem que ter muito forte? Venda. Que já é uma coisa que você nunca teve vergonhazinha besta de fazer. Porque a galera, eu tenho vergonha. Eu sei que a gente tem um monte de crença limitante que trava a gente, mas a gente foi forjada no aço, que veio do nada. Vender é o que a gente precisa. Então, muitas vezes é a única coisa que a gente tem à nossa disposição, né? Você falou que você vendia em loja. Meu primeiro trabalho foi vendendo em uma loja. Meu pai ficou um mês sem falar comigo. Aos 16 anos. Porque quando a minha mãe... Sabe a Lapa? Sei. Aqui em Salvador? Minha mãe tinha uma amiga que ela tinha uma loja de roupa na Lapa. E aí o meu pai trabalhava de domingo a domingo. E aí minha mãe chegou e eu falei assim, mãe, eu queria muito trabalhar com tia Dalva, que Deus a tenha. Tia Dalva e tal, porque eu queria, tipo assim, passar as minhas férias vendendo roupa, não sei o quê. Aí minha mãe chegou e falou assim, filha, eu acho que eu vou falar com sua tia pra poder você ir pelo menos um turno, né? Então você sai do colégio, chega lá, troca de roupa e aí você fica lá vendendo. Aí eu falei, tá bom, tô animada. Fui falar pro meu pai, pai, vou trabalhar na loja de tia Dalva. Ele, você vai fazer o quê, Gabriela? Eu falei, trabalhar pra conseguir meu dinheiro. Mas você não vai, não. Eu falei, ué, por quê? Não, você não vai porque você não tem necessidade disso. E na minha cabeça era ok, meu pai paga minha comida, meu pai paga, né, minha roupa, não sei o que e tal, dentro das nossas limitações, mas na minha cabeça era, eu só queria meu dinheirinho. Meu pai ficou um mês sem falar comigo por conta disso. Nossa. Olha que loucura, né? Tá, beleza. Então a parte da venda. A outra parte da estratégia, então nitidamente você já é uma pessoa que tem essa visão mais estratégica, no sentido de, eu não sei como é que eu faço, mas deixa eu começar por isso aqui. Deixa eu começar pelo almoço de negócios, deixa eu começar pelo conteúdo do YouTube, deixa eu começar pelas coisas que tem ali à minha disposição, eu vou aprender, eu vou ver, eu vou testar, não tem fórmula mágica, arrasou. E a gente também tem toda aquela questão de gestão. Porque a gente tem que deixar de ser estagiária do nosso negócio e nos tornarmos efetivamente uma mulher de negócios, né? Então acho que o MEP te deu essa visão também, né? Para poder ratificar. Qual foi a lição mais importante que você acredita que o MEP te deu? Saber onde é que eu estava no meu processo, a clareza, e isso não me trouxe clareza só para a advocacia, como pessoa, automaticamente, né, a mentalidade muda. Eu tenho essa mentalidade, mas eu precisava aprimorar algumas coisas, né? Para poder crescer profissionalmente também. Isso trouxe visão na advocacia e trouxe também para a corretagem, porque eu também estava falhando nos meus processos. Qual era a falha que você estava cometendo? A falha, quando você assume a gestão, você perde a identidade de corretora. Arrasou, eu tinha perdido a minha Achei identidade profundo. de corretora, eu tinha parado de vender, Gabi, meus processos de venda estagnaram. Grazi, por que você quis? Não, eu me perguntava, eu tô fechando venda para outros corretores enquanto coordenadora, por que eu não consigo fechar as minhas vendas? Então, depois que eu comecei a fazer, a participar do almoço de negócios, enxergar onde é que eu estava errando, eu comecei a ver esses erros. Imagine, desde que eu assumi a coordenação, eu não fechei um contrato pra mim. Mas a gente faz isso, tá? Por isso que zona de conforto é morte. Porque a gente vai se contentando com migalha e deixa de ter acesso realmente ao extraordinário. Agora, quando foi então? Então você percebeu essa questão de onde é que eu tô falhando, você começou a ter uma noção mais ampla de quem era efetivamente a Grazi, a visão de quem a Grazi queria ser vista no futuro, e aí? Como foi pra você? Imagine você largar, eu falei assim, eu tô na zona de escassez, tinha passado de zona de conforto, de escassez, não aceito um negócio desse. Quando era incentivo... Quem paga seus boletos? Eu. A opinião do outro vai te interessar por quê? Em nada. E eu deixei isso levar ao ponto que eu cheguei,
eu cheguei ao ponto de falar, Ingrid, eu vou desistir da advocacia. Eu nem tinha começado. Eu vou desistir, vou ficar aqui com minha OAB guardada na gaveta, vou ficar aqui na coordenação e tá tudo bem. Quando a gente olha pra, poxa, eu tô iniciando e eu tenho tantas ferramentas, por que eu não coloquei em prática, tudo mais? Então, o encontro de hoje me trouxe muito mais clareza de onde eu estava e aonde eu quero chegar. Tá, e aí você começou lá a produzir o seu conteúdo no Instagram. Qual foi o primeiro post, assim, que você fez? Sobre restituição de TV. No primeiro dia do desafio. Dado o desafio agora dos 5%. Do desafio, comecei a participar e tal. Isso foi muito recente. Ó, imagine, parece que você estava adivinhando quando você resolveu lançar esse desafio aí. Eu falei que esse desafio ia salvar mais vida do que cinto de segurança. Pra mim, foi assim, ó, Grazi, ó, o cavalo tá passando, ou você monta ou não vai. Esse desafio pra mim foi isso aí. Comecei a fazer o desafio. Quando eu vi lá a primeira missão, falei assim, o que eu vou fazer, gente, agora? Aí um cliente meu me pediu, Grazi, restituição de TV. Fale sobre isso. Não sei o quê. Aí, foi seu cliente que sinalizou pra você? Foi um dos clientes. Grazi, fale sobre restituição de TV, porque tá muito recente e tal, você tá no ramo imobiliário. Tem muitos clientes que você intermediou venda, dos seus colegas, podem indicar você. Enfim, aí vi lá seu desafio. Faça um post e tal, o primeiro dia. Ative tantos clientes, as mensagens estão lá e tal. Aí eu fui lá, olhei, falei assim, quem é que eu vou ativar? Aí mandei uma mensagem para um desses clientes. E ele já tinha uma amiga minha, corretora, indicou ele para mim para fazer o serviço de escritura do imóvel dele. Sim. Ele duvidou do serviço, ele já estava decepcionado, né, com outros corretores e tudo mais. Ele não, a princípio, ele não pagou o valor que eu passei para ele. Eu dei um desconto. Não sei se fiz certo, mas eu acredito que no final valeu a pena. Quando eu falei, doutor, em 15 dias seu serviço tá pronto. Porque eu já sabia, já tinha propriedade daquilo dali. Pra mim não era nenhuma novidade pegar um contrato de financiamento, levar para o cartório. Se você já sabia o que fazer, por que você não fez antes? Pois é, né? Primeiro, eu comecei com um posicionamento, mas um posicionamento muito superficial. Eu ainda preciso me aprofundar mais e graças a essas estratégias eu pude ter uma melhor visão. Eu já estava com clareza e agora eu tenho mais clareza. Então isso vai me permitir se posicionar, adotar essas estratégias, participar de programas, podcast, palestrar com mais segurança. E me diga uma coisa, pensando nessa questão aí, tá, do posicionamento, da autoridade, você teve clareza sobre como você queria ser vista, sabe? Já teve clareza sobre qual área atuar. Aí agora eu te pergunto, o que é que tá faltando na sua advocacia? Mais estratégia, mais autoridade, porque é difícil, é muito fácil a gente falar dos outros, tá? Apontar, a Gabriela tá fazendo isso e aquilo outro, mas Grazi tá fazendo alguma coisa para chegar ao alto padrão? O movimento, qual é o movimento que Grazi tá fazendo? Grazi já se reconheceu que ela tá em tal status, iniciante, mas qual é o movimento que Grazi vai fazer? Então, o mais difícil foi começar. Aí eu te volto a pergunta, qual movimento que a Grazi vai fazer? Eu vou continuar no desafio, eu vou fazer mentoria com Gabriela, eu vou continuar me posicionando. Um olhar que vê e não desvê, tá? Com certeza. Como é a rotina de Grazi hoje? Porque assim, você hoje tá em uma imobiliária, essa imobiliária te toma tempo demais. Como é que você vai dar conta da sua advocacia? Pergunta desafiadora. Eu tô disposta, Gabi, eu tô disposta a abrir mão se for o caso, Grazi, chegou o momento que a sua advocacia vai precisar de atenção. Eu vou continuar com a advocacia. Você com um filho, morando com seus pais, você abdicaria desse salário de 5 mil mês? Abdicaria. Em troco de quê? Em troco da minha liberdade, das minhas metas, que são muito maiores, que não se restringem a 5 mil. Quando ela me trouxe essa questão do posicionamento, network, assim, eu vi como se eu tivesse deixado, por muito tempo, deixar o dinheiro passar na mesa. Por que eu não adotei essas estratégias antes? Porque com tanto um know-how tão extenso que eu tenho, com uma carteira de clientes que eu tenho, com tudo isso, por que eu não tinha adotado isso antes? Então, isso me encorajou, né? Eu tenho certeza que aplicando aí essa questão do network, melhorando, vai me trazer muito mais, fomentar meu processo. Em quanto tempo você sai da imobiliária? Quando
Já. Sabe onde é que as pessoas geralmente erram? É porque elas esperam o melhor momento para poder elas saírem dos lugares. E aí esse melhor momento não chega. Porque nunca vai ser o melhor momento. Amanhã a escola do seu filho vai estar mais cara. Amanhã você vai ter outras ambições. E aí esse melhor momento... E assim, eu não critico as pessoas que são mais comedidas, não. Mas eu acho que não vem nada de extraordinário quando a gente é comedida demais para a vida. Então fazer planos demais acaba colocando o nosso projeto no cemitério. Porque a gente fica, não, um exemplo, tá? Não, quando eu estiver faturando tanto na advocacia, eu saio. Só que aí como é que tu vai faturar tanto na advocacia se você entra na imobiliária 8 e você sai às 19? Como é que você vai faturar tanto na advocacia se você, embora você fale assim, não, mas eu tenho liberdade de horário. Não tem, porque se tu chegar atrasada, vai ter alguém te ligando para poder falar assim, mas cadê você? Se alguém vê que você está se posicionando mais hoje na rede social como advogada, e na imobiliária alguém vai puxar teu tapete. Vai dizer que você está se dedicando mais a outro projeto. Vão chamar você para conversar, porque esse é um movimento que qualquer empresa faz para poder não perder a pessoa que está lá dentro. Por isso que eu te perguntei, quanto tempo você se dá? Quando eu era advogada associada, por exemplo, eu sabia que em 2 anos eu sairia do escritório. Eu saí em menos tempo, eu saí em 1 ano e meio. Mas eu sabia, eu tenho até 2 anos para poder sair. E não era aquela coisa de daqui a 2 anos eu saio, não, daqui a 2 anos eu vou sair. Em uma realidade que a gente não tinha internet, não tinha chat GPT, não tinha curso prático, não tinha livro de direito imobiliário. E aí foi, ou eu saio agora, ou então é o momento mesmo, entendeu? Então, tipo assim, o fato de você já ter clareza é muito bom. Só que tem todo um desconforto por trás. A gente começou a nossa conversa, você falou, não quero sobrecarregar minha mãe. Minha mãe só tem essa responsabilidade com meu filho. Mas hoje, se você sair da imobiliária, quanto tu tem guardado? Pode falar mais? Pode falar. 50 mil. Você com filho, você morando com seus pais, você com todos os desafios, ainda assim você conseguiu guardar 50 mil reais. O que é que dá para poder você manter e por quanto tempo você se mantém com 50 mil? É uma reflexão bem... Não é pouco dinheiro não, viu? É muito não, dinheiro. É muito dinheiro. Principalmente tendo filho, principalmente passando por tudo isso. Mas ainda assim, é algo a se pensar. Porque uma coisa é você estar sozinho. Tá. Uma coisa é você ter uma pessoa que depende de você. Isso me fez mudar de ideia em morar de aluguel. Eu já pensei em inúmeras coisas. Uhum. Mas sempre me restringi medo da escassez. Então, acho que o primeiro ponto de você já saber que você está disposta, né, a sair disso já é um grande avanço. O segundo ponto é, obviamente, estabelecer o tempo. Então, é estabelecer o tempo de eu tenho 3 meses, eu tenho 6 meses para poder sair e esse prazo tem que ser negociável. Segundo ponto, antes de você concretizar esse prazo, você já sentar e anotar quais estratégias, qual frente você vai atacar, para quem você vai se posicionar, tá? Quais são os principais lugares que você vai prospectar os clientes que vão pagar o valor efetivamente dos honorários que você quer receber a partir do serviço que você quer prestar. O outro ponto é também lembrando que o Instagram não pode ser sua única fonte de prospecção, então por conta disso, onde metas que você pode se colocar. A gente tem a possibilidade de você se colocar em programa de rádio, em programa de televisão, palestrando, fazendo parte de associação de moradores, se posicionando no off, se posicionando no on, mapeando quem são esses clientes que já passaram por você dentro da corretagem para que você comece a produzir conteúdo direcionado para eles. Mandar sempre, uma coisa que a gente faz muito é tipo o remarket, né, o follow-up. Você tem uma base grande de clientes, pessoas que já passaram por você. Então é sempre, a partir de agora, você lembrar para esses clientes que você saiu deste local, ou que você pretende sair, ou que você está montando seu escritório, ainda que esse escritório ele não tenha local físico, ainda que você não saiba nem como é que você vai pagar as contas desse escritório, ainda que você não tenha equipe, mas você começar a deixar claro isso. Segundo ponto é, a gente não paga caro por aquilo que parece barato. Então, no momento do seu posicionamento, quando alguém chegar para você, é você sempre dizer, tá, eu vou passar o telefone do meu escritório, então tem o seu telefone pessoal, tem o telefone do seu escritório, e a minha secretária vai estar te chamando aí. Gabriela, quem é minha secretária? É você, mas ninguém precisa saber que é você. Por quê? Porque isso traz uma barreira de acesso. Se o cliente ele tem o seu contato pessoal, a tendência é que ele ache que você é amadora demais, que você é próxima demais. Já que a gente não paga caro por aquilo que parece barato, ele não consegue entender que você deixou de ser a corretora vinculada àquela imobiliária e que a partir de agora você é a advogada, especialista, ou
no mercado imobiliário, especialista ali em direito imobiliário, expert em direito imobiliário, tá? Quando ela me trouxe essa questão da prospecção dos clientes, foi algo novo, desafiador, mas que corroborou muito, né? E eu tenho certeza que vai ajudar, vai continuar agregando e a perseguir, né, os novos caminhos com mais fluidez. Outra coisa é, não se sinta pequena perto de tubarão ou perto de pessoas grandes. Por que você não pode se sentir pequena perto dessas pessoas? Porque a gente fareja isso, a gente sente. Uma pessoa que ela é naturalmente insegura, ela passa pra gente uma certa descredibilidade. E se a gente sente essa descredibilidade, tipo assim, aos poucos, isso ferra o nosso posicionamento, tá? O que é que eu vejo também? Quando você tá nervosa, você fala muito. Só que perante um cliente, isso é um tiro no pé. A gente consegue entender onde é que a gente ataca quando a gente mais ouve do que fala. E eu sei porque eu sou igual a você, tá? A gente se empolga e quer falar. Só que, principalmente um cliente de alto padrão, ele não quer que nós sejamos o centro da atenção. Ele quer ser o centro da atenção. Então, é no momento da escuta que você mapeia o que é que essa pessoa efetivamente precisa. Muitas vezes a gente percebe o que o cliente precisa só pelo ouvir e fazendo perguntas estratégicas. O centro da venda nunca é a gente. O centro da venda é sempre o outro. É sempre o que importa para o outro. É sempre o que faz sentido para o outro. Então, no momento que você estiver lidando com esse cliente, não importa a sua história, não importa o que você passou, é sempre o que é importante para aquela pessoa. Faz perguntas chaves sempre. Algumas perguntas chave, tá? Se você estiver pensando, por exemplo, em uma regularização de imóveis, por que é tão importante para o senhor regularizar esse imóvel? Se a pessoa falar assim, não, é porque eu estou precisando fazer o inventário da minha mãe, há quanto tempo o senhor está postergando fazer o inventário da tua mãe? Ah, eu estou postergando, um exemplo, tá? Há 1 ano. O senhor vai precisar pagar uma multa de tantos mil-reais só para o senhor ter atrasado 1 ano. Há quanto tempo esse imóvel está fechado? Há quanto tempo esse dinheiro não é recebido? Então, faz perguntas chaves para poder, no ato da venda, não é você dizendo que você é importante para o cliente, é o cliente percebendo que você é importante porque você trouxe uma linha de raciocínio no qual ele percebeu, pô, já perdi 1 ano que meu imóvel está fechado. Ou eu já estou descoberta na regularização do meu imóvel há 20 anos. Quando você mais ouve do que você fala, você consegue entender exatamente onde é que você ataca desde que você faça as perguntas necessárias. No ato de apresentar, por exemplo, a sua proposta de honorários ou a sua prestação de serviço, você inclui na prestação de serviço o que é importante para essa pessoa. Um exemplo, por que foi que o senhor me procurou? Não, é porque eu preciso de um advogado. O senhor já procurou outros advogados? Não, eu já procurei. Por que o senhor não fechou com outro? Não, eu não fechei com outro porque eu achei ele caro. Ele era caro, um exemplo, tá? Ele era caro ou ele simplesmente não conseguiu passar o quanto o seu caso era complexo? Porque onde é que a gente geralmente falha? É rápido de resolver. Não, eu já tive um cliente desse que eu resolvi em 1 semana. Não, fique tranquilo, é facinho. Eu tenho um amigo lá que faz tal coisa. Quando você traz isso, ao invés do cliente falar, ai, já que é fácil, eu vou contratar ela, quando você passar o valor, ele vai falar assim, ó, ah, então tá muito caro. Porque você me falou que você resolve rápido. Então a gente começa a entender essas questões subliminares a partir do que a gente ouve da pessoa. O que a gente mapear como sendo importante para a pessoa, a gente usa a nosso favor no momento da venda. Da mesma forma, por exemplo, na hora de vender o imóvel. A pessoa fala assim, não, é porque eu tô querendo hoje morar em segurança. Quero morar em um condomínio porque eu quero morar em segurança. Aí tu vê isso e fala assim, tá bom então, vai apresentar um condomínio. Olha só, são 3 quartos, tem uma varanda, é gigantesco. A pessoa tá cagando para o fato de ser grande. Porque ela só tá indo morar em um condomínio porque ela quer segurança. Aí tu falou de tudo, menos do que é importante da pessoa. Por quê? Porque, regra geral, a gente vende com base no que é importante pra gente. Por isso que ouvir o outro é tão importante. Se eu estou diante de um cliente, eu quero que você faça isso também, eu vou filtrar o meu ouvido para poder conseguir entender o que é importante. Por exemplo, em pouco tempo com você, o que é muito importante para você? O teu filho. O que é muito importante para você ter resultado? O que é muito importante para você ganhar dinheiro? Então, você não está, por exemplo, preocupada mais com o que os outros vão falar. Você não está mais preocupada em começar. Se eu vendo para você a partir das coisas que você não está preocupada, tu não compra de mim. E é assim que eu quero que você ouça as pessoas que vão estar diante de você. O que é importante para essa pessoa para que eu possa utilizar a meu favor. A gente só vende a partir do que é importante para o outro. Tá fazendo sentido? Assim, todo.
Quando você está diante de um cliente, por exemplo, hoje, você falou que você começou a sua advocacia, só que por receio de começar sozinha, e tá tudo bem também, porque não tem regra, tá? Não tem receita de bolo. Você falou que você se associou a uma outra colega e vocês fizeram uma parceria. Qual foi o medo que você teve em relação à sua prestação de serviço? Do cliente não ficar vinculado a mim, porque ele vai conhecer vinculado. Poxa, será que Grazi não conseguiria? O que é que ele ia pensar? Será que Grazi ela vai conseguir me ajudar na minha demanda? Ela tá iniciando? Ela é amadora? Mas como é que ele ia saber que você estava iniciando? Quem contou pra ele? Ninguém, mas o fato de envolver uma outra pessoa. Uhum. Inclusive, eu tive dificuldade de fazer parceria por conta disso também. Porque você fica com medo. Poxa, se o cliente pensar que você é iniciante, que você tá começando, pra que você quer outra pessoa? Falta de segurança. E por que foi que você fez parceria, então? Aí depois eu desconstruí esse pensamento e falei, não, o cliente ele não vai saber disso se a gente não contar. Exato. É aquela coisa de você não sangrar perto de tubarões. A gente não Você sangra em não tanque de mostrar que tubarão. você é pequena. Por exemplo, Gabriela lançou um desafio. Uhum. Mas Gabriela tá pouco se lixando se o post de Grazi tá sendo feito por Grazi no Canva. Uhum. Ou se tem uma outra pessoa que Grazi contratou. Uhum. O importante é que Grazi fez, entregou e funcionou. Exatamente. Perfeito. E me diga outra coisa, ainda dentro dessa questão de prospecção de cliente e de conversão, você se considera uma boa vendedora? Sim. Pronto. Qual, hoje, se você tiver que pensar na gestão da sua advocacia, porque mesmo você não tendo hoje escritório físico, mesmo você não tendo equipe, tu vai precisar gerir a sua advocacia. Qual é o seu receio nessa gestão? Porque hoje, qual a diferença? Você chega na imobiliária e o seu trabalho está em cima de sua mesa. Você não precisa ir atrás diretamente de clientes, porque existe um meio da imobiliária deste tamanho. Na tua advocacia, tu vai precisar ir atrás desses clientes. Qual é o seu projeto? Por coisas que eu vejo. A gente geralmente acha que a gente jamais seria chamada para um programa de rádio, ou um programa de televisão, ou uma parceria ou uma palestra. E regra geral, a gente não é chamada mesmo, tá? Então a gente tem que criar as nossas próprias oportunidades. Coisas que você pode fazer, tá? Chega no Google e pesquisa assim, ó, Mercado Imobiliário Salvador 2025 desafios. Quando você pesquisar isso no Google, você vai ver quais são os principais desafios do mercado imobiliário em Salvador. O que é que você constrói? Bota no Google, programas de rádio Salvador. Vão aparecer vários programas de rádio Salvador. Você vai fazer um e-mail, o seu e-mail, o título vai ter sugestão de pauta e no corpo do e-mail saiu uma matéria há pouco tempo que fala que um dos principais desafios do mercado imobiliário em Salvador no ano de 2025 é tal. Eu assisto o seu programa há tanto tempo, há anos ou há meses. Gosto muito do que vocês têm levado, acho que agrega muito a toda a população da cidade, mas eu quero me colocar à disposição para poder falar sobre tal assunto. E aí você casa, por exemplo, a gente agora está no mês de novembro, está chegando a alta temporada aí. Quais são os principais assuntos do mercado imobiliário durante a alta temporada? Locação por temporada, problemas no contrato de locação, regularização de imóveis vai ficar mais caro. Então começa a verificar quais são os desafios que a cidade enfrenta hoje e que eu posso estar me disponibilizando para poder falar. Lembra sempre assim, ó, quanto mais aberto for o assunto, mais fácil vai ter daquele programa de rádio, daquele programa de televisão te chamar, tá? Então você pode mapear os programas de rádio da cidade, você pode mapear os podcasts da cidade. Então, tipo assim, podcasts em Salvador. E aí você mapeia e você manda sempre assuntos que tenham ligação. Então, exemplo, aí eu verifiquei que tem um programa um podcast que fala sobre empreendedorismo feminino. Você pode falar sobre o mercado imobiliário para as investidoras de imóveis. Fez uma pesquisa e você verificou que tem um podcast que fala sobre, deixa eu ver aqui, mercado imobiliário. Você pode falar sobre os principais cuidados na documentação imobiliária. Sempre pensando que cada posicionamento desse você quer vender alguma coisa. E aí, se você quer vender alguma coisa, o seu assunto tem que ser atrativo não para você, mas para quem vai estar te ouvindo. Então você pode fazer esse mapeamento podcast, programa de rádio, programa de televisão. Nesses lugares você nunca está pedindo, você está se disponibilizando porque você entende que você vai agregar esse público, porque você entende que você vai estar contribuindo. Uma outra coisa também que eu acho muito bacana é começa a seguir o máximo possível de corretores de imóveis nas redes sociais. Só que não segue e começa a mandar mensagem de eu sou advogada, eu sou corretora, vamos fazer parceria, porque ninguém dá crédito para pedinte. A verdade é essa. Então, como é que você começa efetivamente a se posicionar para que esse público queira saber quem é você? Você começa a comentar
todos os posts que essa pessoa faz. Então, uma vez no dia, você mapeou essa galera, tá seguindo essa pessoa, você vai entrar de Instagram, e você vai fazer comentários inteligentes. Por quê? Porque a tendência é que quando a pessoa faz um comentário inteligente, a gente volta lá para poder ver o perfil da pessoa. E lá no perfil da pessoa já vai estar dizendo o que é que você faz. E aí no off, também você pode fazer um mapeamento de quais são os eventos voltados para corretores de imóveis, porque embora você seja corretora, você pode mudar o seu posicionamento para que essas pessoas te enxerguem como sendo advogada. Então, quais são os eventos voltados para o mercado imobiliário que estão acontecendo na cidade ou em adjacências? Quais são os projetos que o próprio Conselho do Corretores de Imóveis tem, que estão engatilhados? Por exemplo, o Cresce Bahia, ele é muito forte, ele é muito atuante. Então tem muito evento, só que às vezes os corretores de imóveis não vão porque eles estão perto de concorrentes. Só que se você está lá como advogada, você não está perto de um concorrente seu, você está perto de um próximo parceiro. Então, nesses lugares, você se posiciona. Estratégias que eu uso, por exemplo, em evento presencial. Primeiro, eu nunca sou a primeira a chegar. Eu sempre sou a última a chegar nos eventos presenciais, mas se você for para um evento e você fizer isso, eu arranco tua cabeça, tá? Então, sempre nos eventos que a gente quer prospectar clientes, a gente sempre é a última a chegar. A gente sempre chega primeiro, tá? Na posição da lagosta, então sempre a coluna ereta, sempre o pescoço mais alto, porque isso faz com que as pessoas quebrem o pescoço e pensem, quem foi essa pessoa que terminou de entrar por ali, tá? Além de estar sempre muito bem arrumada para poder efetivamente ali chamar a atenção, né? E sempre durante esses eventos pegar o microfone, se apresentar e fazer uma pergunta ou uma contribuição muito importante. Então, vou dizer como é que eu faço, tá? Eu pego o microfone e falo assim, bom dia. Primeiro, o tom de voz sempre mais elevado, porque se alguém estiver conversando, para a conversa para poder te ouvir. Pega o microfone e fala, bom dia, eu sou Gabriela Pereira, eu sou advogada especialista em direito imobiliário com foco em alto padrão e eu achei incrível. Então, tipo assim, a parte da contribuição, ela sempre segue a aceleração da sua voz. Porque senão as pessoas acham que na nossa primeira frase a gente está se vendendo e elas param de ouvir a gente automaticamente. Então a gente acelera a nossa voz para poder a gente acoplar o que a gente está falando, ou seja, a nossa apresentação, a nossa dúvida, tá? Então, eu sou Gabriela Pereira, sou especialista em direito imobiliário voltado para o alto padrão e eu achei incrível a sua fala por isso, isso, isso e isso. Aí você faz a pergunta. Tenta fazer isso sempre antes de um coffee break. Então, nunca no começo do evento. É sempre quando estiver prestes a fazer o intervalo. E você pode perguntar o horário do intervalo na hora que você chega no evento, a pessoa que vai entregar a sua credencial. Gabriela, por que sempre próximo ao coffee break? Porque vai ser o primeiro contato que as pessoas terão com você. Então tenha certeza absoluta que na sua apresentação, se você aumentar o tom da sua voz, você já trouxer qual o problema, quem vai você, o problema que você resolve, a tendência é que no coffee break você seja abordada por alguém. Se você está no tanque, onde todo mundo é peixe, você não vai dizer que você é corretora de imóveis. Você vai dizer que você é advogada e que você é expert no mercado imobiliário. As pessoas vão te abordar. O que é que você faz com essa abordagem, tá? Nesses eventos. Você primeiro vai ouvir o que é que a pessoa tem. Você nunca vai oferecer parceria. Onde é que as pessoas erram? Elas querem vender antes de relacionamento. Venda antes de relacionamento é posicionamento de pedinte. Venda antes de relacionamento é posicionamento de desesperado. Então a gente nunca oferece parceria ou a gente nunca vende nada antes de fazer relacionamento. Primeiro a gente se relaciona, depois a gente vende. Então quando a pessoa estiver diante de você, pergunta sobre a pessoa. Ah, você é corretor de imóveis? Ah, eu sou. Pronto, mas qual é o seu foco hoje? É venda? É locação? Hoje você atua em um bairro específico? Hoje você tem um tipo de imóvel específico? E você sempre oferta algo para a pessoa. Então, pô, que bacana, então eu tenho vários amigos que são corretores de imóveis, bom saber que você atua dessa forma, porque quando eu tiver algum cliente eu já sei para poder quem indicar. Me dá o seu telefone aí para poder a gente trocar uma figurinha e tal. Você só vai fazer isso com pessoas que você percebe que são interessantes para o seu know-how. Então aí você pede o telefone, aí você pede o cartão. Não adianta, Grazi, pedir o telefone dessas pessoas se depois você desaparece do mapa. Então você começa a seguir a pessoa no Instagram, você dá um oi no WhatsApp e você mapeia para você manter o primeiro contato depois de 3 dias úteis. E o primeiro contato sempre é: oi, Joana, tudo bem? A Grazi aqui do evento tal, tô te mandando essa mensagem por isso, isso e isso. Nunca para poder ofertar nada, mas sempre para poder demonstrar que você tem algo a agregar a essa pessoa. Eu tava conversando com a mentorada minha, por exemplo, e ela falou que ela foi abordar um corretor de imóveis, tipo assim, muito, muito bom no mercado.
E ela disse que ela falou assim, eu tô começando agora na área imobiliária. Pô, o cara vai cagar pra você, então não faz sentido. Começa, admiro muito o seu trabalho, eu, inclusive imagino que deve ser bem desafiador, você está hoje fora do país, mas eu tô aqui, sigo te acompanhando, tenho muito a aprender com você. Então é sempre naquela posição de eu tenho muito a aprender ou eu tenho muito a agregar. Nunca eu preciso de você para tal coisa, ainda que a gente precise. Porque essa necessidade de precisar do outro, ela só vai ser mostrada depois, certo? Então, mapeia quais são os próximos eventos do mercado imobiliário e você não vai como corretora de imóveis, você vai efetivamente ali como advogada que atua na área. Tá fazendo sentido até aqui? Tá, sim, toda. Tá? Beleza, então. Além disso também, dessa questão do off, pensar nesses programas, mapeia quais são hoje as revistas impressas que tem. Por exemplo, quando eu queria muito advogar para condomínio, eu comecei a frequentar eventos voltados para síndico. Pô, mas eu sou advogada, fazia o que no evento voltado para síndico? Prospectando clientes. Eu comecei a mapear quais eram as revistas voltadas para síndicos que tinham na cidade de Salvador. E eu comecei a mandar mensagem falando, eu sou advogada, especialista em direito imobiliário. Como é que funciona a coluna de vocês? Vocês cobram para poder sair uma matéria com caráter meramente informativo? Vocês não cobram? Como é que isso funciona? Por quê? Porque era posicionamento também. Não só no ato de ter uma matériazinha minha publicada ali, Grazi, mas o principal, tá? De ter a possibilidade de depois eu tirar foto, eu postar no Instagram, eu mandar aquela foto para os meus potenciais clientes. Qual desafio você acha que você enfrentaria hoje se você caísse de paraquedas em um evento presencial? Pensando que você está lá para poder prospectar clientes. Rapaz, nunca. Não tinha pensado nisso, de verdade. Quando ela me trouxe essa questão da prospecção dos clientes, foi algo novo, desafiador, mas que corroborou muito, né? E eu tenho certeza que vai ajudar, vai continuar agregando e a perseguir, né, os novos caminhos com mais fluidez. Teria algum ou você acha que tiraria de letra? No patamar agora, né, depois do desafio, do posicionamento, eu acredito que eu não teria dificuldade. Tá. Mas ficaria nervosa e tal, mas eu não teria dificuldade, não. Uhum, tá. Uma dica, tá? Quando for nesses eventos, nunca vai acompanhada. Tá. Vai sempre sozinha. Quando a gente tá sozinha, a gente se obriga a falar com pessoas. E sempre no foco de eu tô ali para poder me vender. Uma outra forma também que eu acho que é muito importante no que se refere a essa questão da prospecção, depois que a gente tem esse nível de clareza, é a gente frequentar os eventos não só onde os corretores de imóveis estão, mas onde as pessoas que têm mais dinheiro e necessidade estarão. Só que essa necessidade não é necessidade de contratação, mas eu falo necessidade no sentido de todo mundo hoje precisa de um advogado da área imobiliária. Não importa qual área, se a pessoa é médico, se ela é dentista, se ela é psicóloga. Então, uma coisa que eu acho muito bacana, e por isso que eu te perguntei quanto tempo você daria para poder você sair da imobiliária, para que você faça esse movimento, é mapear mesmo. Quais são os eventos voltados para a área da saúde que estão tendo? Porque hoje qualquer nutricionista precisa alugar uma sala para poder montar o consultório dela. Se precisa fazer um contrato de aluguel, precisa de você. Hoje qualquer dentista precisa alugar uma sala para poder efetivamente montar o consultório. E aí, se você começa a estar nesses ambientes, a sua forma de prospecção de um cliente com um potencial financeiro maior aumenta. Como é a melhor forma da gente converter um cliente que tem muito dinheiro estando onde ele está? É estando onde ele está. Então, quais são hoje, por exemplo, os ambientes que as pessoas frequentam? Quais são os eventos? E aí podem ser eventos aleatórios, tá? Hoje está muito na moda evento de wellness. Então, procura, tipo assim, no Google, eventos, eventos de, sei lá, futevôlei. Uma amiga minha me convidou ontem para um evento de vinhos que vai ter dia 21 e 22. Perfeito. Ela me convidou também para ir num restaurante na Casa Cor. Perfeito. É uma forma de... É se colocando onde esses clientes estão. Por quê? Porque esse cliente que tem dinheiro, ele não é um cliente que procura a gente no Google para contratar, mas é um cliente que nos procura no Google para poder ratificar se a gente é tão boa quanto a gente parece. Se as pessoas sabem da nossa existência. Eu passei por uma situação dessa, na época do Réveillon, acho que foi do ano retrasado, eu peguei uma pousada aqui no Litoral Norte. Aí eu fui lá com meu ex-namorado para essa pousada no Litoral Norte e teve uma hora que estávamos na piscina, tomando um sol, final de tarde já, e tinha um pôr do sol lindo. Do nada veio uma mulher assim por trás e falou assim:
Tá tão lindo vocês dois aí, posso tirar uma foto de vocês? No celular de vocês mesmos, mas é que eu acho que a foto vai ficar incrível. Aí eu olhei aquilo e falei, claro, pode, toma aqui o celular. Ela foi lá e tirou. Quando a gente saiu da piscina, ela veio puxar assunto. Tem povo que gosta de conversar com gente desconhecida, né? Veio puxar assunto. Ah, vocês são daqui? Ah, somos aqui de Salvador, não sei o quê. Aí vocês são de onde? Tava ela e o marido. Nós somos de São Paulo. Pô, que bacana. Vocês trabalham com o quê? Nós somos advogados. Juro, eu também sou advogada. Qual a área de atuação de vocês? A gente atua para direito empresarial. Pô, eu atuo para o direito imobiliário. Pronto, conversamos ali e eu falei que eu tinha um foco na atuação extrajudicial. Fui dormir. No dia seguinte, eu acordei no café da manhã, o marido dela veio me abordar e falou assim, minha esposa te achou no Google. Só que se ela me achou é porque eles procuraram. Então, estar no Google ratifica a nossa autoridade. Mas, regra geral, um cliente com alto poder financeiro não nos encontra lá. Nos encontra em ambientes de relacionamento. E aí, por isso, a importância de estar nesses ambientes, efetivamente, com o objetivo de prospecção. Entendeu? Então, antes da gente continuar, eu trouxe um presente para você, certo? Que é exatamente o método Advocacia de Alto Padrão, que é o nosso MEP. Você sabe o que é que tá rolando nessa caixa aqui? O que é que tem aqui dentro? Tô curiosa para saber. Tá. Posso abrir? Pode, é seu aí. Nossa, gente. Primeiro o CPF, depois o CNPJ, né? Porque CPF fraco não sustenta CNPJ forte. CNPJ forte. Exatamente. Oh, que lindo. Um espelho do melhor software jurídico da América Latina, que é o nosso parceiro ADV Box. Amei. Deixa eu colocar aqui. Olha só. Mais que um advogado. Já profetizando, tá? Mais que uma advogada. Uma mulher de negócios. É sobre isso. Olha, gente. Porque no final também é sobre isso, né? Afinal, o alto padrão, Alto está, padrão nos, está nos detalhes. detalhes. Amei, Gabi. Muito obrigada. Nada. Tem mais coisa? Tem mais coisa. Esse aqui, menina, isso aqui vale milhões. Esse aqui vale milhões. Isso aqui vale milhões. Isso aqui é a nossa apostila prática. Para poder, você pode abrir. Você vai conseguir implementar toda a advocacia de alto padrão a partir dessa apostila. Aí vai ter o seu diagnóstico do seu negócio. Aí vai ter estratégias práticas, tanto de gestão, quanto de prospecção, quanto de networking. Aí vai ter o passo a passo sobre como organizar os seus procedimentos operacionais padrões. O famoso POP. É, o famoso POP. Ou seja, tudo que você precisa para poder implementar a advocacia de alto padrão está nessa apostila. Amei Deixa eu mostrar para a galera de casa. Isso aqui, ó, vale milhões. Se eu tivesse que vender isso aqui, olhem só. Bem-vindo à sua nova fase da advocacia, tá? Todas as informações, elas são totalmente aqui, ó. Você pode estar aplicando, você pode estar respondendo, você vai estar mapeando. Deixa eu falar daqui a pouquinho sobre a sua esteira de serviços, tá? Mas aqui você já pode verificar quais são os serviços de alto, baixo impacto, qual é o seu serviço estrela, qual é o seu serviço abacaxi, através da matriz BCG. Pra galera, porque isso aqui causa inveja no povo, tá? Essa apostila aqui. Super privilegiada. É sobre isso. Pra galera que quiser ter acesso a essa apostila, pode se preparar, porque no dia 11 de novembro estaremos abrindo vagas para a nossa Black Friday da Advocacia de Alto Padrão, onde todos os meus cursos serão disponibilizados. Inteligência artificial para prospecção, para realização de conteúdo, mais um monte de coisa é a apostila para vocês também. Então vamos lá, um dos lugares que você falou que você se posiciona aí, efetivamente é no Instagram, tá, Graça? Aí tô analisando aqui o seu Instagram e aí você vai trazendo pra mim se faz sentido ou se não faz sentido e quais são suas dúvidas, Certo. tá? Primeira coisa que eu vejo aqui, por exemplo, você bota aqui atuação especializada em direito imobiliário e advocacia extrajudicial. Eu tiraria a ideia do advocacia extrajudicial, porque como você está se posicionando para o cliente final, regra geral, o cliente final nem sabe o que é advocacia extrajudicial. Então eu colocaria ali, né, expert em direito imobiliário voltado para o extrajudicial, ou deixaria atuação especializada em direito imobiliário extrajudicial, tá? Aí tem assim, proteja o seu patrimônio e contratos, consultoria jurídica. Quando eu clico no link aqui de consultoria jurídica, eu caio no para ser redirecionado, clique no botão abaixo e você vai direto para o WhatsApp. Beleza, eu colocaria ao invés de consultoria jurídica,
agende sua consultoria jurídica, tá? E aí eu colocaria a setinha. Uma setinha. Isso. Aqui nos destaques, tem que pensar assim, ó, toda vez que uma pessoa chega nova no nosso perfil, ela passa o olho nos destaques. Então, o que é que eu vejo aqui que você tem, por exemplo, que eu acho que você não atualizou ainda? Tem um negócio de uma folhinha, que eu acho que é você mostrando que você treina, Isso. né? Tem aqui rotina com calendário, tem dica, tem destaques, momentos, família. Aí vem aqui diário, acho que é de estudante, trabalho, formatura, viagem. Eu tiraria esse negócio de formatura porque fica parecendo que formatura é a pessoa recém-formada. Tá? E ninguém precisa saber que tu terminou de se formar, só tem 2 aninhos. Então eu tiraria também essa questão aqui de formatura e já iria colocando, como você tem um viés do mercado imobiliário, eu começaria a trazer mais informações voltadas para o mercado imobiliário. Das vantagens. Por que que investir em Salvador hoje vale a pena? Como é que, por exemplo, hoje a gente tem um dos metros quadrados mais caros do Brasil, que é a Praia do Forte. Tipo assim, traz esse viés mais mercadológico sem informações muito técnicas. Mas é uma forma, por exemplo, de aproximar investidores de você. Entendeu? Aqui, o que é que eu vejo? Que tem poucos rios, né? Me parece que só tem 2 rios aqui, exatamente. Um não tá aqui carregando. Ah, tem Graziele, consultora jurídica, beleza. E tem o outro que destrai conexões que elevam seu negócio. E aí tem aqui também, beleza. O que é que eu começaria a falar? O que é que eu tô sentindo aqui? O seu conteúdo, ele tá pouco atrativo, porque hoje você não tá trazendo as informações como um cliente quer produzir, quer receber. Quando é que a gente peca? A gente produz como advogado ao invés de produzir como o cliente gostaria de aprender a respeito. Então seria bacana você colocar umas frases de impacto do tipo assim, ó, você pode ter, um exemplo, tá? Você pode ter 50 mil reais para receber. E aí nessa frase de impacto você fala sobre a restituição do ITV. Entendeu? Ou você pode trazer assim, ó, o seu imóvel não vale o valor que você colocou no mercado. E aí você trazia a questão de que o imóvel irregular, por exemplo, ele chega a ter uma depreciação de valor de mercado em torno de 50%, de acordo com a Noreg, sabe? Aqui, por exemplo, você colocou assim, ó, cada documento, cada análise, cada orientação tem um único objetivo, proteger o seu patrimônio, e isso definitivamente não tem preço. Eu acho que você, ao invés de filosofar demais, você pode trazer as questões mais práticas. Um cliente, regra geral, ele compra da gente ou pelo desejo ou pela dor. Então, quais são os vieses de desejo e de dor que você pode ter? Desejo, tá? Você pode ter o dobro do valor pago pelo seu imóvel. E aí você trazer, desde que ele esteja devidamente regularizado, porque ele irregular, ele tem uma depreciação em torno de 50%, ele só vale metade. Ou você pode trazer a dor. Você pode perder o seu imóvel a qualquer momento, porque no momento da desapropriação você não tinha nenhum documento referente àquele imóvel. Então você pode trazer tanto viés de dor quanto viés de desejo. Tá claro? Tá. Dá pra poder fazer assim? Dá sim. Dá? Beleza, então. Quando você traz aqui, ó, advocacia não é improviso, celeridade e estratégia fazem a diferença. Será que os seus clientes estão preocupados que a advocacia não seja improviso? Porque às vezes quando a gente fala de advocacia no improviso, a gente mais se comunica com o advogado do que a gente se comunica com o cliente final. Porque um cliente final, ele já acha que a advocacia não é improviso. Mas nós que estamos do outro lado, a gente sabe que, regra geral, a gente improvisa na advocacia, né? Então, aí você coloca aqui, caso. Recentemente fui procurada por uma cliente que vivia um dos momentos mais difíceis da vida. Eu traria o caso no começo, porque storytelling, contar caso, conecta. Só que ao invés de fazer isso como um carrossel, por quê? Pense assim, ó. Quando você traz o primeiro post, a primeira foto do carrossel com advocacia no improviso, celeridade e estratégia fazem a diferença, o cliente final não quero continuar lendo, porque eu acho que não está se comunicando comigo. Mas aqui você conta uma história, então eu começaria contando a história, só que com uma mega frase de efeito. Um exemplo, essa cliente quase perdeu o imóvel. Ou essa cliente perdeu tantos mil reais. Ou essa cliente não sei o quê. E aí você conta o caso depois. Eu testaria isso em carrossel e testaria isso também em rios. Contando o caso, efetivamente, e trazendo como é que aquele problema ele foi resolvido. Então aqui tem, recentemente fui procurada por uma cliente que vivia nos momentos mais difíceis da vida. O primeiro imóvel conquistado com tanto esforço estava prestes a leilão. Então minha primeira lâmina, na verdade, no carrossel seria assim, ó, ela quase perdeu o imóvel. Depois de tanto esforço para poder adquirir ele. Aí depois eu começar a contar, entendeu? Tá tranquilo até aqui? Tá, dá para tranquilo. fazer? Dá. Beleza, então. Ok, aí tem umas fotos aqui de contrato, tem foto do Rui Barbosa. Antes de tomar qualquer decisão, procure orientação especializada.
cada assinatura, cada cláusula, cada documento pode mudar completamente o resultado de uma negociação. Aí eu colocaria assim, ó, o ponto negativo de uma negociação mal feita. Frase de impacto. Porque isso faz com que a pessoa queira. Pense assim, ó, a gente vai assistir um filme. Por que o trailer convence a gente a assistir o filme? Você tá passando no Netflix. Você tá passando no Netflix, você tá lá, a curiosidade de ver os próximos capítulos. Pô, o que é que vai acontecer aqui? Entende? Pense da mesma forma quando você estiver construindo a narrativa. Do tipo assim, como é que eu faço pra poder despertar o interesse dessa pessoa em querer saber a respeito, tá? Dor e desejo, dor e desejo. Mas, Gabriela, eu vou fazer simplesmente dor e desejo? Não. Aí você precisa estar mesclando bastidores, precisa estar mesclando autoridade, precisa estar mesclando informações, tá? Mas a base de venda sempre é pela dor ou pelo desejo. Acho que mais de 80% das nossas vendas, elas são emocionais. Porque, no fundo, todo mundo sabe que precisa de um advogado, né? Só que, regra geral, ou a gente vai trazer esse senso de urgência efetivamente pela necessidade da pessoa, com base no desejo de ter aquele lucro ou aquele retorno financeiro, ou com base na dor, o medo de perder, certo? Isso serve para qualquer área, tá? E aqui, restituição de TIV. Ao invés de ser restituição de TIV, você pode ter valores a receber, eu colocaria como eu tinha te falado. Você pode ter 50 mil reais para poder receber, e aí depois você falar, se você comprou um imóvel há não sei quanto tempo, não sei o que, você pode ter isso a receber, tá? Então o que eu tô sentindo hoje falta mais na sua rede social é de Reels, porque hoje Reels entrega muito mais, e segundo ponto, de você despertar o desejo para que a pessoa continue te vendo ou continue te ouvindo. Entendeu? Entendi. Quais são as principais dúvidas que você tem hoje sobre o Instagram, por exemplo? Primeiro, né, de como essas frases, né? Poxa, o cliente, a gente sabe que o cliente vem pela dor, ou vem pelo desejo. Pelo desejo, certo. Outro ponto que a gente também usando muito lá na realidade como corretora, o cliente compra pela emoção. A mesma coisa acontece quando ele vai contratar um profissional em determinada área. E assim, como montar esses conteúdos e a vergonhinha no início, poxa, se eu falar isso aqui, fulana de tal, Grazi tá blogueirando, tá fazendo e acontecendo. Mas deixar isso de lado, a maior dificuldade, pra você ter clareza, né, do que você vai abordar. Perfeito. Eu falei da restituição de TV, 80% das pessoas não sabem o que é TV. Aí isso me gerou uma caixinha de perguntas, eu fiz um vídeo, tá? Eu não queria aparecer no vídeo porque o momento, mas eu acabei e deu muito mais clareza para as pessoas que estavam ali. O pessoal comprou a ideia. Grazi, continue fazendo. Muita gente não sabe o que é cada tipo de serviço. Ou ele vem, como você falou, ou ele vem na dor, ou vem pelo desejo. E realmente faz sentido, tá? Um monte de gente não sabe o que é ITV, por isso que a primeira lâmina não pode ser a gente dando aula. Tem que ser a gente despertando a curiosidade. A aula, entre aspas, ela vem no decorrer do conteúdo. Entendeu? Uma coisa que eu acho muito bacana também trabalhar na parte imobiliária como forma de trazer essa dor é pesquisar no Google. Pesquisa no Google assim, ó, golpe imobiliário. E aí você faz vídeos falando sobre por que foi que a pessoa caiu naquele golpe. No final, o que você está fazendo é trazendo a informação, mas deixando claro que aquilo poderia ter sido evitado se você fosse contratado. Melhor, se você não, né? Porque aí iria ferir o código de ética. Se um advogado fosse contratado. Vi como, assim, primeiro foi o melhor investimento que eu fiz. Né? Clareza, propósito, era tudo que eu me encontrei, né, dentro do desafio e o que ele me proporcionou. Então, foi maravilhoso. E se você não quiser ficar de fora, porque assim, ficar fora do meu time é caro demais, eu aconselho que você clique no primeiro link que aparece aqui embaixo do vídeo, que eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender, tá? É a sua chance de implementar a advocacia de alto padrão, independente da sua área de atuação, independente se você é o escritório, independente se você tem equipe, mas mudar o jogo na sua advocacia de uma vez por todas, tá? Grazi, em relação à sua esteira de serviço, como é que ela tá hoje? Quais são os serviços que você oferta na sua advocacia? Olha, Gabi, eu posso falar da dificuldade, né? Pode. Eu aprendi a precificar os meus serviços contigo, né? Tem a ferramenta... Precifique sem erro. Isso. Aquilo dali foi maravilhoso. Maravilhoso. Foi o start. Porque
quando você inicia um negócio, você fica, o que é que eu vou ofertar? Como é que eu vou precificar isso? Eu chegava ao momento de perguntar aos meus colegas, ou inclusive eu respondia no formulário, que copiava e colava do mercado. É porque a verdade é essa. Então, foi assim, uma outra dificuldade que eu enfrentei, que agora eu não vou errar mais, graças aos métodos e tudo mais, graças a Deus. Né, e assim... Rapidinho, para quem não sabe o que é Precifique Sem Erro, é exatamente a nossa ferramenta, que por um valor ínfimo de muito menos que R$100 por ano, você consegue precificar o seu serviço, montar a sua proposta de honorários em 2 minutinhos, sem erro, efetivamente, né? Então também salva mais vida que cinto de segurança. Com certeza. Hoje a minha esteira de serviços, ela ainda tá restrita, porque eu sei que tem outros serviços, né, que eu posso agregar nessa esteira. Inclusive no desafio, eu nunca tinha parado para poder, era tudo, aparecia vendia o que aparecia. Eu falei assim, deixa eu saber aqui o que é que tá hoje entrando no caixa. O público é regularização imobiliária. Essa questão de serviço de despachante, alguma irregularidade na matrícula do imóvel, são essas coisas mínimas que tem uma infinidade de serviços aí que pode ser explorado, né? Então, o primeiro ponto, o primeiro serviço da esteira foi esse. O segundo ponto agora que eu tô entrando é restituição de TV. Tá vindo bastante, principalmente administrativo, sem precisar judicializar. Isso também está ajudando. E consultoria, que eu não cobrava. Consultoria de graça, ó que maravilha. Lindo isso. Hoje de manhã você falou com uma das mentoradas, né, na nossa live. Falou assim, ó, tá dando... Ela falou que tava precificando, eu não lembro qual foi a expressão dela, acho que foi Bia. Tava precificando de qualquer jeito. Tinha pena. Pronto. Tinha pena de cobrar o cliente, eu lembro disso. Exatamente. Aí eu falei assim... Da gente ninguém. Aí você falou, muita gente vai se identificar com isso. Eu não cobrava a minha consultoria. Inclusive chegou um momento, eu falei, Ingrid, não tô cobrando. Ingrid falou, Grazi, que absurdo, não pode. Você tá se disponibilizando. Quanto é que vale 1 hora? Você para tudo o que você tá fazendo pra você analisar uma documentação, pra você conversar com o cliente, pra poder chegar a uma conclusão, aí ele pega tudo prontinho ali contigo e vai pra outro advogado que nem é da área imobiliária, é de qualquer jeito, né, que diz que o barato sai caro, mas que o barato sai caro, mas pra ele, não pra mim. Eu, Grazi, sou uma profissional do mercado imobiliário, X, eu tenho que cobrar X valor, e aquilo dali. Perfeito, arrasou. E eu tava morrendo de medo. Eu falei, como é que eu vou cobrar isso, gente? Ingrid falou assim, Grazi, R$300 uma consulta. Eu falei, Ingrid, como é que eu vou cobrar isso? O cliente vai embora, não vai dar. Ela falou, vai, mas é como você vende, como você vai agregar valor ao seu serviço. Perfeito. Porque diz que o que tem valor, preço é diferente de valor. Exatamente. O que é que a gente tem que entender? Existem 2 coisas, tá? Primeiro a esteira, que é exatamente todos os serviços que ficam, ou prateleira, né? Ficam ali à disposição dos nossos clientes. Então você trouxe a consultoria, você trouxe a regularização de imóveis, você trouxe restituição de TIV. E o outro é a escada de serviços, ou seja, o caminho que o cliente percorre por dentro do nosso escritório em relação aos serviços que são ofertados. Sobre a esteira de serviços, eu nunca implementei essa regra. Era como eu falei com ela, era como se eu copiava e colava o que o mercado ou vendia da forma que aparecia. Então, ela posicionando essa questão da esteira de serviços me trouxe uma visão, né, de como eu deveria aplicar essas estratégias e melhorar, né? E eu obtive esse resultado quando eu apliquei essa estratégia, né? Quando o cliente me procurou, essa questão de seguir a consultoria, de você desencadear vários serviços, agregar valor ao preço. Tá? Então, ok, a consultoria tá ali na sua esteira. Aí essa consultoria pode desembocar na restituição do ITIV, pode desembocar na regularização de imóveis, pode desembocar em um divórcio, pode desembocar em um inventário. Então, a escadinha é exatamente o caminho que esse cliente vai percorrendo, tá? Quando você pensa, por exemplo, na regularização, qual é a principal ideia? É exatamente que você verifique como é que você amplia esse rol de serviços prestados para que o cliente não ache que você só vai fazer uso capião, ou que você só vai fazer a adjudicação, ou que você só vai fazer a averbação da construção. Mas aí, o que é que você vai estar fazendo? Pegando todo esse rol, tá? Primeiro ponto, a análise dos documentos que o cliente possui.
Isso tudo nessa proposta de honorários, tá? Segundo ponto, o estudo de viabilidade da regularização desse imóvel perante o município. Aí o terceiro ponto, qual vai ser? O acompanhamento na confecção da planta e do memorial descritivo por parte do engenheiro ou por parte do arquiteto. Beleza, qual é o quarto ponto? Vai ser da entrada no requerimento perante a prefeitura. Qual é o quinto ponto? Acompanhar o retorno ou diligenciar a apreciação do requerimento junto à prefeitura. Qual é o sexto ponto? O comparecimento na prefeitura para tal coisa, para a visita técnica, por exemplo. Qual é o sétimo ponto? Vai ser o atendimento de exigências ou do cartório ou da prefeitura. Qual é o oitavo ponto? Então você vai discorrendo ponto a ponto até desembocar nessa regularização de imóveis. O que é que geralmente os advogados, eu acho que é um tiro no pé, é pouco inteligente isso. O advogado ele não apresenta para o cliente qual é o caminho que ele vai percorrer. Ele fala para o cliente que o serviço é rápido e fácil e depois ele chega lá e cobra 30 mil reais. Aí o cliente olha e fala, só para fazer isso aqui tu vai cobrar tudo isso? Mas quando você empilha o passo a passo do que você vai estar entregando para o seu cliente, quando você passa o valor dos honorários, ele não vai achar caro. Por quê? Porque você mostrou a complexidade que é. Por que, regra geral, o advogado não faz isso? Porque ele tem medo que o cliente pegue aquele documento e leve para outro advogado fazer mais barato. Mas tu concorda comigo que o seu serviço já foi pago? Se você cobrou a consultoria, você analisou os documentos, você trouxe o passo a passo, você entregou para o seu cliente, o teu serviço já não foi pago? Então não tem problema ele levar para outro profissional. A tendência é que se você for muito boa na forma como você vendeu, ele não vai levar para ninguém. Ele vai preferir fazer com você porque ele sentiu segurança em você. E se ele já manteve contato com outro advogado, o advogado passou a informação pela metade. Por exemplo, essa cliente do leilão, ela não iria fechar a consultoria. Ela entregou os documentos para um advogado que era criminalista. Uhum. Depois de um tempo eu fiz o remarketing. Opa. Ingrid que me deu a dica, Grazi, na mentoria de Gabi, ela fala muito sobre isso. Uhum. Eu entrei em contato com ela perguntando o motivo, para entender por que ela não tinha fechado a consultoria comigo. Sim. E ela foi e me disse, Grazi, eu procurei outro advogado. Inclusive, ele já começou. Eu falei, ele deu o pontapé inicial para um processo? Aí ela falou assim, eu acho que sim. Aí ela já começou. Aí eu falei, fulana, vamos uma consultoria? Aí ela falou assim, Grazi, já que você falou comigo, eu acho que é algum sinal. É meu primeiro imóvel, eu tô desesperada, não quero perder ele. Eu vou na consultoria. Ela fechou a consultoria. Quando chegou lá, que ele não tinha nada a ver, ele não era, primeiro que ele não era um profissional da área. O caminho, a estratégia dele estava totalmente equivocada. Não, ela falou, Grazi, não dá pra vocês pegarem um gancho? Eu falei, não. A estratégia dele não é essa. A estratégia da gente é um caminho totalmente diferente e um caminho que você vai ter mais eficácia, vai ter eficácia. Aí ela falou, tá, vou fechar o contrato. Fechamos o contrato. Faltando 15 dias, conseguimos o pedido de eliminar. O apartamento não foi leiloado. Sim. Ela falou, ela chorava, Gabi, chorava de felicidade. Grazi, eu não sei como agradecer sua parceira. Tá. Mas ela entendeu, ela enxergou valor além do preço. Como foi que você precificou? Eu não tinha cobrado, eu peguei os documentos dela, analisei, eu não tinha cobrado consultoria. Depois, conversando com Ingrid, sua mentorada, ela falou, Grazi, você não cobrou a consultoria? Eu falei, não. Ela falou, vai cobrar. Não vai analisar esse tanto de documento que tinha certidão de ônus, enfim, toda a documentação redondinha estava ali. Não vai fazer isso. X valor, se ela fechar a consultoria, a gente abate do contrato. E eu segui exatamente, fiz a mensagem de abordei, né? Ela falou, primeiro você vai fazer o remarketing, manda a mensagem para cliente, entende por que ela não fechou a consultoria, e aí você encaixa o valor. Tá. Ela fez o Pix na mesma hora, Gabi. Perfeito. Mas em relação à precificação, como foi a forma de pagamento? Parcelado, com desconto. O desespero tomou conta. Pô, ela não vai fechar comigo, vai fechar com outro advogado. Com desconto. E eu tinha cobrado o quê? Acho que foi 3 mil reais. 3 mil reais pra restituição em TIV? Não, pra questão do leilão? Do leilão. Meu Deus do céu, de graça, hein? Tá. Tira uma dúvida. Olha o tanto de erros. E forma de pagamento? Você cobrou à vista os 3 mil? Não, parcelado. Em quantas vezes? 12 vezes.
Caramba. E me tira uma dúvida, esse pagamento cai como na tua conta? O quê? Como é que ela paga? No Pix? Pix. E tem link de pagamento ou ela paga... Não, Pix mesmo. Eu mandava a chave E tem multa e juros por atraso? Não. E ela atrasa na hora de pagar? Não. Graças a Deus, pelo menos isso, né? Dos males é menor. Tá ficando aqui nervosa. Meu coração começou a palpitar e não sei o que, não sei o que. Entendi. Imagine. Olha o tanto de erros. Tá, a primeira coisa. Quanto é que tava ainda leilão imóvel dela? Qual era o valor da dívida? Acho que foi 100 mil. 100 mil. 100 mil, se não me engano. E qual era o valor da parcela dela? Você lembra do Foi financiamento? 1.500. Tá. Pense assim, ó. É como se você tivesse salvo 100 mil, mas você recebeu 3 mil. 3 mil conto. Na época não tava usando um preço fixo sem erro, não foi? Não. Ah, logo vi. Ainda nem sabia. Eu vim saber foi num almoço de negócios que você comentou. Aí eu fui olhar lá no link na bio do Instagram. Sim. Falei, deixa eu olhar aqui o que a Gabi tá falando. Tanto. Aí eu falei, isso aqui é uma ferramenta. Tinha uma dúvida. Você achou que você pagou pra trabalhar? Com certeza. Quanto hoje você teria cobrado dela? 10 mil reais. Pelo menos, né? Pelo menos. Ainda que você dividisse em 10 vezes. Não ficaria tão... Você salvou 100 mil reais. E você só botou 3 mil reais no bolso. Sabe o que é que isso mostra? Uma coisa que eu sempre falo é que, às vezes, por falta dessas estratégias, né, de prospecção e de precificação, o que acontece, Grazi? A gente acaba achando que a gente precisa de mais clientes. Tipo assim, ó, para você fechar 10 mil, você precisaria de mais 3 clientes cobrando 3 mil para cada um. E mais ali uns milzinho contra, né? Além. Nesse caso, qual a ideia que você tem? Você poderia ter ganhado 10 mil reais com um só. E é isso que é a advocacia de alto padrão, tá? A advocacia de alto padrão é você conseguir ganhar na margem, porque você entrega um serviço de extrema excelência, isso garante uma estrutura enxuta, isso garante uma equipe pequena, e isso garante com que a sua margem de lucro seja muito maior. O que é que sempre venderam pra gente? A gente tem que ter um escritório gigantesco, a gente tem que ter uma equipe gigantesca, a gente não precisa de nada disso. A minha advocacia, pra mim, só faz sentido se a minha equipe for pequena, se minha margem de lucro for altíssima, e quando eu falo margem de lucro altíssima, não quer dizer que eu vou remunerar mal as pessoas que me prestam serviço. Mas quer dizer que nós conseguimos dar conta e o escritório não depende 100% de mim para poder rodar. Entendeu? Grazi, como é que foi a experiência de você na Operação Advocacia de Alto Padrão? Maravilhosa, né? Desafiadora, mas assim, abriu as portas, né? Foi uma experiência maravilhosa. Quem era a Grazi antes de sentar nessa mesa e quem é a Grazi agora? Grazi sem clareza, com propósito, conseguindo enxergar além, mas ainda assim presa ao que é imposto, né? Pequena. Agora a doutora Graziele vai levantar da mesa com clareza e continuar progredir. Massa. Se você tivesse que trazer uma palavra em relação a essa nova vida da Grazi, em relação a esse novo momento, qual palavra você traria? Persistência. Tem uma frase que eu gosto muito de Charlie Chaplin, que foi minha frase de abertura do TCC e foi a frase que eu usei na abertura da minha primeira palestra. A persistência é o caminho do êxito. Depois disso, eu não sei nem mais o que falar. Muito obrigada, Grazi. Adorei te conhecer. Obrigada, te desejo todo o sucesso do mundo, tá? Obrigada. Até breve, se Deus quiser. Gente, então esse foi o nosso terceiro episódio da Operação Advocacia de Alto Padrão. A Grazi foi a nossa terceira convidada e eu espero saber quem é que vai ser a próxima, quem vai ser a quarta pessoa a sentar na minha mesa ou eu ir até o escritório e conseguir mostrar. Lembrando que no dia 11 de novembro nós temos a nossa Black Friday, onde eu estarei disponibilizando todos os meus cursos, a apostila da advocacia de alto padrão, as nossas inteligências artificiais para que você possa deixar de viver essa advocacia que venderam para você como sendo a certa, como sendo a melhor, como sendo a mais lucrativa e você conseguir viver daquilo que você efetivamente merece. Eu te espero no próximo episódio e te espero na Black Friday, tá? Tchau, tchau!